Olá a todos, mais um vídeo aqui para o canal e atendendo a pedidos de vários inscritos que sempre mandavam aqui nos comentários: Aldo, faça um vídeo falando dos teus discos ao vivo favoritos, né? Então eu resolvi fazer aqui com os 10, o meu top 10 aqui. Não necessariamente eu vou colocar todos pela ordem aqui, né? Mas mais ou menos aqui eu escolhi aqueles que tiveram um significado especial na minha vida, seja pela sonoridade mesmo, por serem álbuns que representam um período em que eu conheci determinada banda, ou então um disco que fez eu mudar a minha visão sobre algum artista. Enfim, esses 10 aqui que eu vou elencar aqui na sequência são exatamente isso, são os discos que ao vivo que mais me impressionaram ao longo desses mais de 30 anos, 35 anos que eu coleciono, que eu tenho essa relação mais próxima com a música, né, enquanto colecionador. Então, antes de começar mostrando, pedindo mais uma vez aí, se você está entrando em contato com esse vídeo, com esse canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. É importante o canal ter, quanto mais inscritos, melhor. Quanto mais pessoas tiverem vendo os vídeos, a gente se sente mais realizado, mais feliz. Quando alguém manda uma mensagem dizendo: conheci tal banda, conheci tal artista, tal disco por causa de um vídeo teu, para mim já é uma realização que vocês não têm ideia o quanto é importante. Então, para começar, dos 10 discos ao vivo que eu escolhi, o primeiro que eu vou colocar aqui, não exatamente na 10ª posição, mas eu vou colocar aqui, é o primeiro que eu vou mostrar. O Uriah Heep Live, de 1973. Esse disco aqui é um apanhado da carreira do Uriah Heep até aquele período, né? Logo depois do álbum Demons and Wizards e do Magician's Birthday. É o auge do Uriah Heep nesse período aqui, ainda com o David Byron nos vocais. Enfim, é um descasso mesmo aqui. Tem Easy Living, obviamente, Tears in My Eyes, Look at Yourself. Todos os maiores clássicos aqui da primeira fase do Uriah Heep estão nesse disco. Um descasso. Quem não conhece, vai em frente aí. Tá meio complicadinho de achar hoje em dia, em vinil principalmente, é um pouquinho caro, né, por se tratar de um vinil duplo, mas vale muito a pena conhecer esse álbum aqui, que é fantástico. O próximo álbum também dispensa comentários, é o Queen Live Killers, de 1979. Também pega todos aqueles álbuns, todos aqueles clássicos gravados pelo Queen, desde o primeiro álbum até o Jazz, de 1978. E é um álbum também fantástico. Isso aqui é um descasso mesmo. Aqui tem We Will Rock You, Killer Queen, Keep Yourself Alive, Brighton Rock, We Are the Champions, Bohemian Rhapsody. Enfim, descasso também. O Queen no seu auge, na sua plenitude musical, com Brian May arrebentando na guitarra, Freddie Mercury então nem se fala ali, detonando nos vocais. O Queen no seu auge. O próximo álbum aqui é do UFO, né? Conhecido no Brasil como UFO, né? Mas UFO, né? Strangers in the Night. Um puta disco duplo, né? Vale também muito a pena conhecer. Aqui também Dr. Doctor, todos os seus clássicos aqui do Lights Out, Too Hot to Handle. Um discão mesmo. Aqui também não tem muito o que falar desse álbum, simplesmente eu ouvi porque é uma aula de rock. Mais um aqui, que é também importantíssimo, o Peter Frampton Comes Alive. Frampton Comes Alive é um disco que foi um divisor de águas. Ali o Peter Frampton, aqui nesse álbum, ele realmente aumentou, mudou de patamar, né? Ele estourou em venda. Esse disco vendeu mais de 10 milhões de cópias. Foi um disco ali que realmente tornou, né, o Peter Frampton um super astro, né? Depois da saída dele ali do
do Humble Pie, né? Ele veio, começou a sua carreira solo e aqui ele já chegou arrebentando mesmo. Um discão incontestável. Aqui tem Show Me The Way, tem uma versão fodida mesmo aqui de Jump Jack Flash dos Rolling Stones. Descasso, descasso, descasso. Mais um aqui, né? Esse disco aqui, sem comentários, né? Live After Death, do Iron Maiden, de 1985, né? Gravado logo depois do Rock in Rio aqui, né? O Rock in Rio foi em janeiro de 85, esse álbum foi gravado em meados de 85. Algumas pessoas torcem o nariz dizendo, mas esse álbum não é muito ao vivo, é cheio de overdub, as versões são iguais aos LP, as versões de estúdio. E daí, para mim não muda nada. Não muda que esse é um disco histórico e escolhido por muitos como um dos seus favoritos. E eu sou uma dessas pessoas. Também não fico procurando pelo em ovo. Para mim, esse aqui é um descasso que, sem defeito, o Iron Maiden no seu auge, no seu melhor momento também, e que é indispensável para quem quer conhecer a obra da Donzela de Ferro. Não podia faltar, é claro, da minha banda favorita aqui, né? O Get Your Ya-Ya's Out, né? Do Rolling Stones. Aqui também um discão ao vivo, com o Mick Taylor já, né? Entrando no lugar do Brian Jones, que tinha falecido em 1969, esse disco é de 1970. E aqui o Mick Taylor já chegou mostrando realmente por que merecia entrar no Rolling Stones, né? Então aqui o disco é realmente assim sensacional. Aqui tem muitas músicas, né? Sympathy for the Devil, Honky Tonk Woman, enfim. Esse é um disco, o disco ao vivo definitivo dos Stones. Os Stones têm outros discos ao vivo, mas esse sem dúvida é o mais inspirado. Agora o próximo aqui é o Kiss Alive, né? O disco que também mudou o Kiss de patamar. O Kiss estava com problemas, a banda não vendia bem, seus 2 primeiros álbuns fracassaram em vendas, e aí, os 3 primeiros, aliás, né? E daí foi a última cartada aqui, foi apostado tudo nesse disco ao vivo e foi a jogada mais certa. O disco já passou de 1 milhão de cópias logo de cara, e aqui tem, né, Strutter, Firehouse, Black Diamond, né? Sensacional Black Diamond, Rock Bottom, logicamente Rock and Roll All Night, o hino do rock and roll, um dos hinos, né? Então, esse disco aqui não podia ficar de fora, né? O Kiss Alive, que mudou o patamar da banda, né, dos mascarados. Agora eu vou falar pode-se dizer que seriam os meus 3 favoritos aqui, né? Os 3 álbuns ao vivo que eu mais gosto, né? Em terceiro lugar, ficaria esse aqui, o AC/DC, If You Want Blood, You've Got It, com essa capa aqui, essa capa histórica, essa capa icônica, né? E aqui, né, pela frente, né, o Angus Young sendo esfaqueado por uma guitarra, né? E aqui ele já morto, né, no chão, aqui no palco, né? E eu lembro disso aqui quando, me traz grandes recordações quando eu conheci esse álbum em 1987, 1988. Sensacional. Para mim foi uma coisa, eu ouvia sem parar esse álbum, não é exagero. Eu ouvia acho que mais 5, 6 vezes por dia esse álbum aqui. Eu fiquei alucinado. Então, realmente é um disco que me traz grandes recordações, e não à toa o AC/DC é uma das minhas bandas favoritas. Agora vem o disco que para muitos é considerado o melhor e maior disco de todos os tempos, né? Principalmente o melhor, né? Que é o Made in Japan, né? O Made in Japan, do Deep Purple, né? Esse disco aqui é realmente uma aula, né, de rock and roll. E aqui, muito se fala, que esse pessoal que reclama, né, muita gente, tem overdub, né? Aqui não, aqui muita gente diz que aqui eles tocaram o show como aconteceu, né, com todos os erros, desafinações, o que tivesse de acontecer de errado aqui, né, aconteceu. Alguns contestam isso, né, mas ninguém conseguiu provar que esse disco realmente
não é ao vivo, ao vivão mesmo, né? Mas enfim, discussões à parte, o fato é que esse disco sempre é listado como um dos melhores e maiores ao vivo da história. E essa versão aqui que eu tenho é a versão original do álbum, além de, inclui, né, Black Knight, Speed King e Lucille, do B.B. King. Então, são 3 músicas a mais, né, como extra, essa versão, por isso que eu até preferi mostrar ela aqui, ao invés do disco original, justamente porque ela tem uns extras que realmente valem a pena. Então, quem for procurar essa versão aqui, a versão remasterizada, a edição remasterizada, o Remastered Edition, vale muito a pena ir atrás dessa edição. E para encerrar agora, eu deixei por último, propositalmente, o disco ao vivo que eu considero o mais importante na minha vida. Ele não é o maior para muita gente, pode não ser o maior, pode não ser o mais importante, talvez até muitos nem gostem desse álbum. Mas para mim, ele tem um significado especial, porque no Natal de 1986, eu ganhei de presente esse disco aqui do meu pai, RPM, Rádio Pirata ao Vivo. Naquela época, o RPM, realmente o RPM foi o que mais próximo aqui no Brasil houve da Beatlemania, né? Sem nenhum exagero. Houve até Globo Repórter dedicado ao RPM. O RPM era assim uma febre fora do comum, pelo menos da minha geração. Não sei, eu não vivi na época da Jovem Guarda, então não posso falar, mas da minha geração nada se comparou ao que o RPM alcançou. E na minha opinião, esse é o maior e o melhor, né, por questões sentimentais, e o maior disco ao vivo da história da música brasileira. Até porque nenhum outro, de nenhum artista, conseguiu fazer o que esse álbum fez na carreira do RPM. Né? Nenhum outro disco causou tanto impacto na carreira de algum outro artista ou banda no Brasil que esse disco. Sem contar que é um dos 5 discos mais vendidos da história da música brasileira. Né? Então, é um disco que realmente alcançou um nível de popularidade único. Né? Esse é o disco de rock nacional mais vendido de todos os tempos, e isso não é pouca coisa. Então, o RPM é muito importante, porque se não fosse pelo RPM, eu já falei isso, mas não custa repetir, talvez hoje eu fosse um fã de funk carioca, né? Aí ficaria difícil. Mas enfim, de qualquer forma, isso não aconteceu, e o RPM foi a porta de entrada para mim, para eu conhecer outras bandas, para eu conhecer outros discos ao vivo que apareceram aqui. Então, por tudo isso, o RPM tem esse lugar especial na minha vida. Gente, obrigado mais uma vez aí. Nem sempre eu posso atender todos os pedidos, às vezes demora um pouquinho, mas na medida do possível eu vou atendendo. Espero que vocês curtam, espero que vocês comentem e compartilhem esse vídeo. O mais importante é isso, é a gente fazer esse compartilhamento de opiniões, independente de que alguém vai dizer, pô, mas Aldo, faltou tal disco aqui que você poderia ter colocado. Não, na verdade não faltou, porque essa aqui é a minha lista. Né? Então, na lista, obviamente, de outras pessoas, outros discos vão entrar porque significam mais, porque gostam mais, e é perfeitamente natural isso. O mais importante é a gente conversar e ter esse diálogo. Era isso por hoje, um abraço a todos e até o próximo vídeo.